Olá, tudo bem? Hoje eu queria apresentar para vocês a nossa coleção de habilidades para a vida. Por que é importante desenvolver habilidades com crianças? É super importante porque as crianças elas precisam aprender a lidar com problemas, a lidar com as questões do dia a dia. E aqui tu tens uma oportunidade todo dia para trabalhar com as crianças diferentes habilidades. Essa coleção ela é direcionada para pais, para professores, para terapeutas que gostariam de ter a oportunidade, a partir de histórias infantis, de ajudar a desenvolver essas habilidades. São 6 livros, sendo que cada um deles desenvolve uma habilidade diferente. Então, por exemplo, esse primeiro, ele desenvolve habilidade de manejo de emoções e de manejo de estresse. Hoje em dia, a gente fica muito estressado e as crianças também ficam, porque elas têm agendas lotadas, elas têm muitas coisas com as quais elas têm que lidar. E, além do que, lembre que elas não sabem como lidar com essas coisas, elas não sabem o que são essas emoções. Então, esse livro, ele ajuda, através da historinha da lontra, a entender as emoções e saber o que fazer com elas. Outra historinha que tenta ajudar também as crianças, uma outra habilidade, é a historinha da Sagui. Qual é a aventura que a Sagui passa? Ela, na verdade, vai treinar ser mais empática, ou seja, descobrir que a gente não deve fazer com os outros o que a gente não quer que os outros façam com a gente. Essa habilidade se chama empatia e isso é super importante para o nosso dia a dia. É assim que a gente aumenta as nossas relações com as outras pessoas, aumenta a qualidade das nossas amizades. Por isso, a aventura da Sagui pode ajudar as crianças nesse sentido. Pois é, mas existe uma outra habilidade que é super importante, que é a de explorar os pensamentos, ou seja, ter pensamento crítico e criativo. Por que isso é importante hoje em dia? As mesmas crianças e, olha só, e os adultos também, depois, vão precisar lidar com situações difíceis. E aí, como eles vão fazer isso se eles não sabem avaliar diferentes possibilidades? Se eles não têm pensamento crítico em relação às coisas que acontecem? Se eles não conseguem desenvolver um raciocínio baseado em evidências? Esse livro da Jaguatirica vai ensinar as crianças a aprender a ter um pensamento mais crítico, a ser mais criativo, a ter uma chuva de ideias, que é para poder pensar diferente e não pensar sempre igual. O tamanduá, ele vai precisar aprender a resolver problemas. E isso é uma coisa super importante para as crianças. As crianças precisam resolver os problemas cotidianos delas. A gente fica pensando, criança tem problema? Claro que tem. Pode não ser o tipo de problema que um adulto tem, mas elas têm probleminha sim, elas têm dificuldades, às vezes elas não são convidadas para alguma coisa, ou elas têm que fazer uma escolha, até na hora de fazer um grupo. Por exemplo, o tamanduá, ele vai ter que fazer a escolha de com qual grupo ele vai ficar na hora de fazer um trabalhinho na escola. E isso vai gerar uma ansiedade nele. E aqui tem algumas dicas de como resolver problemas e tomar decisões. E o coelho? O coelho vai aprender a se posicionar. É super importante. É muito legal a gente conseguir se relacionar bem com as pessoas, mas também é super importante a gente aprender a se posicionar, a conseguir dizer alguma coisa que desagradou a gente sem ofender a outra pessoa e sem magoar a outra pessoa, mas também não deixando de levar em consideração as nossas necessidades. As nossas crianças precisam dessa habilidade, porque senão, às vezes elas se posicionam de uma forma muito birrenta, de uma forma muito agressiva, ou outras vezes elas deixam de se posicionar em coisas importantes. Essa é uma habilidade que certamente as crianças precisam muito. E por fim, nós temos a história do cão. O cão, ele vai descobrir que todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitinhos. E ele vai descobrir que, na verdade, na hora de fazer uma escolha, de interagir com outra pessoa, eu não tenho como interagir só com as qualidades. Assim como quando alguém gosta de mim, ele também não vai ter acesso só às coisas legais minhas,
os meus defeitinhos, as minhas deficiências, as minhas dificuldades, os meus déficits, eles vão aparecer também. Por quê? Porque quando a gente se relaciona, essa relação é sempre integral. É um ser humano como um todo, com qualidades, com defeitos, com aspectos positivos, com coisas que eu sei fazer, com coisas que eu não faço tão bem. E isso a gente chama de autoconhecimento. Então o Cão vai fazer uma pequena viagem nesse livro em relação ao seu autoconhecimento e como esse autoconhecimento impacta em como ele vai se relacionar com as outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado e espero que ajude muito as nossas crianças a ter mais habilidades para a vida e que nós tenhamos adultos sempre mais saudáveis.